a minute to play. Bryant for the lead. Yes! Kobe Bryant gives the Lakers the lead. Ora bem, meus senhores, segunda-feira, altura de falarmos aqui de basquetebol. Temos muita coisa para falar, mas antes de mais, Ricardo, vou-te mostrar uma coisa. Estás pronto? Estou preparado, estou. Para Tenho se- uma coisa para te perguntar, Espera mas aí. se calhar tem a ver com isso. Não Se deve calhar ter. tem a ver com isso. Com o quê? Com o que eu vou mostrar aqui? Conta-me. Mostra lá. O que é que vais Recebemos mostrar? isto da Liga. Deixa eu mostrar aqui para a câmara. Espera aí. Oi. Acho que está a conseguir ver. Recebemos isto a bola para do ti. feminino. Agora cheia mostra-te de para ti. mensagens. Cheio de mensagens, exatamente. Oi, desculpem, cheio de mensagens. Uma bola de basquetebol. Uma bola de da basquetebol. Liga Betclic, cheia de mensagens Sim. que as jogadoras ouvem em campo, não é? Exatamente, há aqui até um QR Code que eu confesso que ainda não acionei. E uma bolinha que já me diverti imenso com ela. Já. Exatamente. Podemos jogar também 1 contra 1, como fazemos com o ping-pong, quando eu vou aí acima ou não? Sim, podemos, mas sabes que eu só me meto em coisas que sei que posso ganhar, portanto não me parece. Ai, caraças, deixei cair isto. Muito bem, portanto, obrigado aqui. Eu vou deduzir que isto seja a Federação e, portanto, está aqui. Deve ser a Betclic, o patrocinador Oh, também. Betclic, sim, um dos dois. Eu agradeço aos dois. Foi o Dia da Mulher e realmente a Betclic ou a Liga mandou-nos isto. Se calhar sou eu, mas o Dia da Mulher não é a coisa mais machista de sempre. É totalmente, tanto é que eu nem ligo. Prefiro celebrar os outros 364 dias do homem. Celebro. Estou a brincar. Exato, Estou a brincar. exato. Não, é como os americanos têm o Black History Month, como se a Exato. história afro-americana se pudesse contar em apenas um mês, ou celebrar em apenas um mês. Mas pronto, alguém se lembrou do Dia da Mulher e sim senhor, pronto. E a gente cá faz a menção. Olha, Ricardo, Olha, diz, eu o que é que antes tens? de basquetebol, Anda, eu tenho diz-me que lá. fazer, eu uma sei, pergunta. opa, e tu vais fazer e eu vou ter que... Eu tenho que te fazer uma pergunta. A minha pergunta é muito simples. Caraças. O que é que acontece no final do casamento entre a Shiv e o Tom, portanto, no final da primeira temporada da série Succession? Para já, eu tinha combinado contigo 6 episódios e não cumpri. Acabei, vi o primeiro. Viste um episódio? Vi um episódio, é longo, portanto fiquei do género, ok, estou a sentir, curioso para ver, irritado com o que eles fizeram àquela pobre pessoa, não quero fazer aqui spoiler, fiquei com vontade de ver mais e irei ver aos pouquinhos, porém, eu não posso não mencionar que tu arreliaste-me por eu não ter visto Succession, mas tu nunca viste Breaking Bad. É verdade. Isso é quase criminoso. Não é nada. É, Ricardo. Breaking Não, não é Bad nada. é a Não. cena. Meu. Ok, um dia destes tiro assim umas horinhas para ver Breaking Bad. Na off-season. Na off-season Na vejo Breaking off-season, Bad. exatamente. Fica aqui prometido. Deixa-me dizer-te que vais ficar... estava na esperança que me dissesses que já tinhas visto 2 ou 3 temporadas. de Exato, numa Succession. semana vi 2 temporadas. Eu ia-te perguntar se tinhas gostado do episódio 8 da segunda temporada, mas assim... Do Não. final do episódio 8 da segunda temporada. Mas assim Não contes vou nada, deixar não contes nada. que fiques mais um pouco à espera. Vou ficar mais um pouco à espera que lá chegues. Eu Já percebi chegarei que lá vai demorar, já percebi que vai demorar. Vai. Não, houve, quando chegámos à off-season, papo isso. Mas para já não foi uma semana, foi uma semana complicada. Foi uma semana muito complicada. Mas houve, Ricardo, vê Breaking Bad que vais adorar. Eu não tenho a certeza do que vou dizer, mas eu tenho a ideia que há tipo 4 ou 5 episódios da última temporada que são, por sequência, os episódios com mais votos no IMDb de qualidade. Portanto, não te vais arrepender de ver Breaking Bad. Olha, Ricardão, o que nós não nos vamos arrepender é de ver os playoffs da NBA. Estamos no último mês, mais ou menos, mais coisa, menos coisa. 1 mês e uma semana vá para arredondar. Parece que nunca mais lá chegamos. Porém, há algumas equipas que se complicaram agora aqui nos nossos layups. Temos aqui algumas coisas que eu queria falar contigo. Primeiro, esta coisa irritou-me tanto, mas tanto, Ricardo, a lesão do Amen Thompson.
Não é? É tão estúpido. É tão... Pá, é tão parvo. Mas o Doca também entrou na brincadeira, não é? De quê? Portanto, Como assim na brincadeira? meteu lá dentro É quando estavam a isso, é ganhar isso. por 20. Houve, não é? Portanto, para quem não viu, o Amen Thompson sofreu uma entorse e vai falhar pelo menos 14 dias, mais coisa menos coisa. Portanto, dizem que não é uma lesão muito grave, mas já estamos a falar de 2 semanas, portanto não percebi muito bem esta justificação. O que Basicamente ele saltou muito alto e aterrou em cima sim. do pé Não, de mas um adversário e rodou o tornozelo todo para fora. Exatamente, mas essa nem foi a parte que me irritou. A parte que me irritou é que os Houston tinham um jogo ganho, 20 e tal pontos de avanço. Há lançamentos livres para o adversário. E o Amen Thompson precisava de um ressalto para fazer triplo-duplo. O Amen Thompson estava no banco. Ao lance livre, o Ime Udoka mete o Amen Thompson para ganhar o ressalto. O Amen Thompson não ganhou o ressalto, já não sei muito bem, já não me lembro bem o que aconteceu, mas ele vai com a bola para o ataque, lança, ou faz ali uma espécie de um gancho, um floater, e aterra no pé. Ou seja, ele estava no banco com o jogo ganho. Ele meteu para ganhar um ressalto para fazer o primeiro triplo-duplo, ou não é o primeiro porque ele já fez, mas para fazer um triplo-duplo, e ele lesiona-se 2 semanas, que provavelmente vai ser mais, e vamos ver se ainda joga esta fase regular. Ou seja, a estupidez da situação, para já vem-me logo à memória de Derek Rose, não é? Mas eu se fosse... A origem da estupidez passou... Quer dizer, o Doca teve uma decisão também aí, não é? Porque... Sim, ele mete-o. Imagina... Eu sou totalmente contra os jogadores andarem atrás à caça de estatísticas para proveito próprio, enfim. Percebo que aqui e ali possa haver uma situação em que tu vaciles, mesmo que estejas na posição de treinador. Mas nunca depois de já teres tirado o jogador. Não Quer faz dizer, sentido. se o jogador estiver dentro de campo e faltar um ressalto, se calhar adias um bocadinho a substituição para ver se ele consegue. Tudo bem. Porque sabes que é importante para os jogadores gostam dessas coisas, sobretudo estes jovens que estão a tentar provar o seu valor. E adias mesmo que a tua consciência diga que já está na altura de sair, porque pode surgir uma lesão, pode acontecer alguma coisa. Agora, o jogo, ele já tinha saído. Meter novamente o jogador em campo para ir a buscar o ressalto é absolutamente absurdo e a responsabilidade é do Ime Udoka, portanto é uma pena porque ficamos privados nós e os Rockets do Amen Thompson durante 2 semanas e vamos ver que implicações é que isso vai ter para os Rockets também, É em isso, termos de classificação. os Rockets que durante algum tempo até andaram ali em segunda conferência, entretanto já há algumas lesões, eles caíram aqui algumas classificações. Eles estão na luta, e ainda por cima com os Lakers a perderem o LeBron e com o Memphis a perder o Jaren Jackson, e vamos ver o que acontece em Denver com o Aaron Gordon. Portanto, os Rockets tinham aqui uma oportunidade de, quem sabe, galgar aqui, e de repente perdem o Amen Thompson, que já tinha relegado o Jabari Smith para o banco. Ele termina ele terminou com 33 minutos num jogo que ganharam. Agora não tenho aqui o resultado. Graças. Num jogo em que eles ganharam por muitos. Agora não tenho aqui o resultado. E ele era o jogador com mais minutos daquela equipa. Portanto, é interessante nos últimos tempos. É interessante ver como é que eles agora vão lidar. Eu se fosse o front office, eu confesso que chamava o treinador e dava-lhe uma valente dura, sinceramente, porque por acaso é uma entorse, mas imagina que era uma entorse de grau 3 e acabava a época para o Amen Thompson. Como é que tu justificas isto aos teus investidores, aos teus patrões? Olha, o Amen Thompson precisava de um ressalto, eu meti-o e ele agora não joga mais a fase regular ou qualquer coisa assim. A questão não é que ele não precisava. Precisava o quê? Não precisa. Claro que não, a não ser que ele tenha bónus, quer dizer, não pode ter porque o contrato é de rookie, mas foi uma situação absurda e é uma pena porque realmente, como tu disseste bem, vamos ficar privados do Amen Thompson. Olha, outro jogador que sofreu uma lesão, esta aqui num contexto bem diferente, mas bem mais arrepiante, foi o Jalen Brunson, Ricardo. Portanto, para quem não viu, ele teve uma entorse mesmo muito feia. Eu achei que... Eles não disseram que era de grau 2, mas aparentemente será de grau 2. Estamos a falar... daquelas entorses em que parece que pode haver ali até ruptura de alguns ligamentos. Aparentemente ele terá tido alguma sorte. Rodou a 90 graus. Foi 90 graus, arrepiante. Eu sabia que ele se ia lesionar no jogo. Eu vi o jogo no dia a seguir. Sabia, e então estava mais ou menos à espera, mas mesmo estando à espera, meu Deus, a forma como ele se lesionou. E vamos ver, porque estamos a falar de um jogador que certamente ia estar em muitos ballots de MVP.
Ricardo, eu não colocava de parte que, se bem que os Knicks, pronto, é sempre um caso à parte que os jogadores parece que jogam sempre. Ele está com 61 jogos. Eu não colocava de parte que ele falhasse um mês. Vamos ver que implicações é que isto pode ter, não é? Até a nível da All-NBA, não sei o quê. Pois, porque se ele falhar aqui um mês, mesmo que chegue, bom, mesmo que ele consiga, não sei se ele vai apressar um regresso, é possível que apresсе um regresso para fazer os 65, mas mesmo assim já vai perder aqui provavelmente alguns dos votos, porque vai falhar aqui um período grande Vai. deste bloco final da temporada, e portanto não sei se vale a pena arriscar um regresso por causa de uma questão individual. É claro que All NBA depois implica também bónus e outras coisas que o jogador beneficia, não é só ganhar um triplo-duplo, portanto a conta bancária fica mais rica, mas, vamos ver. Acho, Sim, para os Knicks então, mais importante do que eu tudo queria é chegarem saudáveis aos playoffs, é porque são os Knicks, não é? É o Thibodeau que está à frente Sim, daquela gente toda. no ano passado foi aquela tragédia naquela série com o Indiana, onde eles acabaram sem jogadores, basicamente. O próprio Brunson fraturou a mão esquerda, se não estou em erro. Eu queria falar contigo que é o seguinte: eu estava aqui a tirar os números do on-off do Jalen Brunson e a ver aqui lineups em que eles não tivessem o Jalen Brunson, mas é quase impossível nós concluirmos alguma coisa porque o Jalen Brunson joga sempre. E joga sempre muitos minutos. Ele é o quarto ou quinto jogador com mais minutos e só não está ainda mais porque falhou agora um jogo. O Jalen Brunson falhou apenas 2 jogos este ano, Ricardo. Um foi contra o Utah e agora este jogo contra os Clippers. Eu não vou colocar muitas conjecturas neste jogo contra os Clippers porque é uma segunda noite de um back-to-back. Eles tinham tido um jogo ainda por cima em prolongamento contra os Lakers. Mas o que é certo é que nós olhamos para o plantel dos Knicks e vemos uma equipa que tem bons wings, tem agora com o regresso do Mitchell Robinson tem também tamanho, e depois olhamos e vemos que ele só tem um verdadeiro criador, um verdadeiro ball handler, e não é coincidência que o Jalen Brunson, apesar de ter menos usage este ano, o que é normal porque o Karl Anthony Towns lança mais, o Jalen Brunson continua a ser o jogador com mais minutos com a bola na mão em toda a NBA. E sem Jalen Brunson, no primeiro jogo, 95 pontos, Ricardo. Para uma equipa que é um ataque brutal. E de repente marca... É ele que gera tudo naquela equipa. É uma equipa demasiado dependente da criação do Jalen Brunson. Não tem um segundo criador. Eles têm ali extremos que são spot-up shooters, que até têm algumas dificuldades em criar a partir do drible. Conseguem criar aqui e acolá, mas não são propriamente muito hábeis nisso. Mas falta de facto um segundo criador. E portanto os Knicks estão a enfrentar este último mês da temporada sem o seu criador principal. Eu não sei de que forma é que o Karl Anthony Towns, que tem caído muito nas suas exibições nos últimos dias, também vai continuar a ser prejudicado, e vamos ver que implicações é que isso vai ter também nas All-NBA Teams, porque lembro-me bem que nós o colocámos como titular do All-Star, por exemplo. Portanto era um dos 3 melhores jogadores de frontcourt do Oeste. Neste momento não sei se continuará a ser, e com este final de temporada em que não vai ter o criador principal ao lado, ele também vai ser prejudicado nesse sentido. Sim, ele contra os Lakers foi absolutamente anulado. Mal demais. O Jalen Brunson, entre pontos criados por assistência ou pontos marcados, porque ele é um dos melhores marcadores também da NBA, ele está com 20 e tal pontos, 26, 27 pontos de média por jogo, está no 99% dos jogadores que mais criam, que mais pontos geram quando estão dentro do campo, o que é perfeitamente normal. Eu não tenho aqui os números à minha frente, mas diria que só o Shea é que terá mais, ou se calhar o Shea, talvez o Jokic também por causa das assistências. Portanto, estou mesmo muito curioso. Eu tive curiosidade de ir ver este primeiro jogo contra os Clippers, mas senti a equipa não é desmotivada, mas é aquela coisa de ok, acabámos de ter um jogo em prolongamento, acabámos de perder o Brunson, e, portanto eu acho que este jogo ia ser sempre uma derrota. Mas a nível de criação, Miles McBride é o jogador que vai atuar ou que está a atuar, ou que vai atuar no lugar do Jalen Brunson. E eu tenho aqui um dado, Ricardo: o 5 inicial, se retirar de Jalen Brunson e colocares Miles McBride, portanto Towns, Anunoby, Josh Hart, Mikal Bridges e Miles McBride, em toda a época, e já tem um jogo inteiro juntos, tem apenas 66 minutos.
66 Pois, minutos. nem sequer é um line-up muito usado, né? Claro. Portanto, vão ter que fazer aqui um training camp. Este próximo mês vai ser o training camp desse line-up, né? Exatamente. E o offensive rating 107.3, o que não é famoso de todo. Portanto, estou muito curioso para ver. E atenção, porque os Milwaukee já estão ali. Não estão assim tão perto, estão ainda a 3, 4 jogos, mas vamos ver, porque eu não vejo os Knicks não vejo como é que os Knicks vão conseguir gerar ataque suficiente para ganhar jogos que sejam minimamente equilibrados. Obviamente vão ter noites onde vão lançar muito bem e portanto vão ganhar jogos assim e defenderem, não sei o quê, mas sem Jalen Brunson é talvez o jogador mais importante dentro de qualquer equipa a nível de criação, aos níveis do Jokic, aos níveis do Shea, porque tudo gira à volta dele com a bola na mão a criar, seja para os spot-up, seja para o pick and roll, pick and pop com o Cat, ou seja para ele próprio marcar os seus 27 pontos. Olha, E mesmo que os Knicks consigam equilibrar jogos, depois o Brunson é um jogador clutch, um dos melhores jogadores clutch da liga. Também é normal porque ele é o único criador com bola ali nos Knicks, portanto passa muito tempo com a bola na mão no fechar dos jogos, mas é alguém que tem essa capacidade de criar para ele e poder criar lá dentro, porque tem um bom trabalho de pés e gosta daquele old man game de andar lá dentro a criar. Pode servir os colegas. Isto é uma perda enorme, gigantesca para os Knicks. olha, o Brunson lesiona-se no prolongamento. Os Lakers estavam a ganhar, mas não sabemos o que é que ia acontecer. Mas o que é certo é que, se olharmos para as 4 primeiras equipas de cada conferência, e podemos até incluir Denver aqui, se olharmos para as 5 equipas que estão nos primeiros lugares das conferências, Boston e Cleveland, Oklahoma, Denver e os Lakers, os Knicks perderam todos os jogos que jogaram contra essas equipas. Todos. Perderam os 2 com os Lakers, perderam com os Celtics, perderam com os Cavs, perderam com o KC, e muitos deles, os Lakers não, mas muitos deles foram tareias. Ignorando aqui a lesão do Brunson, vamos assumir que depois em playoff ele estará. Que explicação é que... nós temos a explicação normal, não é? De uma equipa que ponto de ataque ou ponto de defesa, Brunson e Karl Anthony Towns envolvidos num pick and roll é sempre fácil de explorar, mas isto também não justifica tudo, não justifica que leves uma tarefa tão grande cada vez que jogas contra equipas minimamente não, mas com as equipas mais fortes. O que me parece é que aquilo que falámos do Brunson ser o único criador também não os favorece, porque os Celtics, numa noite em que o Jason Tatum não esteja bem, tu podes dar a bola ao Jaylen Brown ou podes meter o Derrick White eventualmente a criar. Nos Cavs, tu tens o Donovan Mitchell, que é o jogador principal, mas tens o Darius Garland e agora até o Evan Mobley também faz um bocadinho de criação. Portanto, tens várias soluções. Nos Oklahoma City Thunder é só escolheres entre tens o Shea, tens o Jalen Williams e depois, se for preciso, ainda conseguem inventar mais alguém. Os Lakers agora têm 2 dos melhores criadores da liga, que podem jogar com ou sem bola, e os Nuggets vivem muito da criação do Nikola Jokic, mas nos momentos sem Jokic, o Jamal Murray pode pegar e pode fazer assumir essas despesas de criação. Os Knicks não têm isso e, portanto, se houver uma defesa muito focada em retirar a bola das mãos do Jalen Brunson, a equipa fica sem grandes soluções para criar do ponto de vista ofensivo. E defensivamente tem esse problema que é tanto o Brunson e sobretudo o Karl Anthony Towns têm um alvo na testa. Eu lembro-me que estavas a dizer agora que contra as 5 equipas com os melhores registros da NBA, os Knicks perderam os jogos todos. Lembro-me que ainda há 2 semanas talvez escrevi no Viés de Recência que eles tinham 0 vitórias, 7 derrotas contra as 3 equipas de topo, Oklahoma, Cleveland e Boston, e que contra essas equipas perdiam por uma média de 20 pontos. E que inclusivamente nesses jogos em específico as equipas adversárias, portanto Oklahoma, Boston e Cleveland, aumentavam a taxa de bloqueios diretos em relação à média habitual da temporada, precisamente para tentar ir à procura de Karl Anthony Towns, que é de facto um menos muito grande do lado defensivo, e acho que não é o Mitchell Robinson, enfim, que já voltou, mas não acho que é isso que vai resolver. Portanto, os Knicks para mim nunca estiveram e continuarão a estar de fora do círculo principal de candidatos ao título. Eu concordo plenamente. Costuma-se dizer que
costuma-se falar dos círculos dos candidatos, os inner circles, e aí nos inner circles provavelmente metemos 3 equipas, depois metemos ali mais 2 ou 3, Denver e não sei o quê. Eu coloco os Knicks na terceira linha dos candidatos, não é? Nem sequer os consigo colocar na segunda. Eu estava aqui a ver e eu incluí Denver e Los Angeles na equação, e a única vitória que os Knicks têm contra estas equipas, eu disse mal, eles ganharam uma vez aos Denver. Foi a única vitória que eles tiveram contra as 6 melhores equipas da liga, sendo que eles são uma delas, portanto as outras 5, e isso é realmente preocupante. E depois há a questão dos minutos, e nós estávamos a falar disso quando eu te disse para ir ver a lesão do Brunson. O Brunson, eu estava a ver, o Brunson é o quinto jogador com mais minutos na NBA, o quinto ou o sexto, ele foi ultrapassado agora. Na lista, 2 dos 3 primeiros são dos Knicks, e só não aparece aqui o Anunoby porque ele esteve lesionado a determinada altura, porque Mikal Bridges tem 2.383 minutos, Josh Hart tem 2.276 minutos, e o Jalen Brunson tem 2.162 minutos. E portanto, isto tudo somado é muito minuto, porque, por exemplo, o Anunoby já está com 2.100 minutos. O Karl Anthony Towns não andará muito longe aqui dos 2.000 minutos, portanto é quase humanamente impossível que esta equipa não chegue ao playoff e os músculos vão ceder. No ano passado nós vimos isso, o Anunoby fez aquele último jogo, aquele jogo 7 contra os Pacers, basicamente não conseguia correr, e é verdade, eu percebo muitas vezes o que o Tom Thibodeau diz, que os minutos não estão totalmente ligados a lesões, e eu dei o exemplo na questão do Kyrie Irving, dei o exemplo dos Indiana Pacers, que começaram a época com 3 postos, o Miles Turner a jogar 30 e tal minutos, os suplentes a jogarem 20 minutos juntos, e o que é certo é que os 2 suplentes sofreram rupturas no tendão daqueles. Portanto, nem sempre. Agora, se eu te mandar uma cotovelada mais forte, tu vais sentir no dia a seguir, e multiplicares isto por 82 cotoveladas, se calhar depois chegas ao playoff e tens que falhar um jogo, ou tens que falhar 2, ou não estás a 100%, só estás a 80%, e isso depois reflete-se. E enquanto assim for, é difícil para os Knicks. E deixa-me só para depois podermos virar a página. Há dias eu falava com alguém acerca dos 65 jogos de elegibilidade para os prémios individuais de final de temporada. E se poderia haver alternativas que não obrigassem os jogadores a 65 jogos, porque agora o Victor Wembanyama só fez 46, é verdade, muito longe dos 65, mas ia ser de caras o Defensive Player of the Year, mas se calhar para jogadores que não chegassem aos 65, mas estivessem ali perto, se não podia haver umas exceções, ou arranjar-se outra alternativa que pudesse existir, que fosse mais justa. E uma das teorias que li, que eu acho bastante interessante, é, em vez de haver um mínimo de jogos, haver um mínimo de minutos. E se tu fosses dividir ou multiplicar 32 minutos por 65 jogos, vais chegar mais ou menos a 2.000 minutos, sensivelmente. Há de ser qualquer coisa por aí. Não sei dizer agora os números, lembro-me que na altura fiz essa pesquisa, mas 32 minutos, 32 minutos por 65 jogos dá 2.080 minutos, ok? Ou seja, 32 minutos de média, se fizeres 65 jogos, que é o que eles pedem agora, dá 2.080 minutos. Ou seja, a barreira dos 2.000 minutos podia ser uma barreira interessante, porque se tu dividires isso por 65 jogos, tens que jogar 32 minutos, que é mais ou menos o que as estrelas jogam, 32, 33 minutos, anda mais ou menos por aí. O que é interessante é que, por exemplo, o OG Anunoby, neste momento, tem 2.086 minutos e só fez 57 jogos. Pois é, isso que eu te ia dizer. Se tu definisses 2.000 minutos como a barreira mínima para poder ser elegível para prémios, com 57 de 82 jogos, a maioria dos jogadores dos New York Knicks já conseguia lá chegar. Por exemplo, o Nikola Jokic está a jogar 36 minutos de média, portanto também não ia precisar dos 65 jogos, mas aquilo que os jogadores dos Knicks estão a jogar de média, tens o Bridges e o Hart a jogar 38 minutos de média, é muito pesado, é uma época muito longa. Eu sou defensor de um encurtar da temporada, que nunca vai acontecer, mas são muitos minutos, e parece que o Tom Thibodeau não aprende.
Pois, é isso. Houve. Eu olho, por exemplo, eu já tive momentos de ver os jogos dos Knicks e eu gosto de ver os jogos dos Knicks, são uma equipa atrativa de ver os jogos, portanto eu acabo por ver muito e depois, na por cima, sempre que eu sei que é o Mike Breen a narrar o jogo para a cadeia dos Knicks, então aí vou ver. E eu vejo os jogos e eu penso, como é que o Josh Hart consegue jogar tantos jogos? Porque o Josh Hart jogou 60 jogos. Eu diria que o Josh Hart já terá tido mini entorces, contusões, pá, em 35 destes jogos. Eu fico sempre com a ideia, ok, o Josh Hart, ok, este vai Depois ser é um gajo que anda sempre a correr, a atirar-se para o salta chão, e cai, ressaltos, defende. É uma coisa doida. mas isto depois pesa. Vamos ver. Olha, vamos ver. Os Knicks não têm um calendário particularmente difícil. Os Bucks também não. Portanto, vamos ver. Os Bucks têm 2 jogos agora com os Lakers, mas vamos ver que Lakers é que vamos ter. Olha, vamos a Denver. Denver teve um jogo. Aliás, Denver teve 2 jogos muito importantes nesta fase. Ontem, claro, o headliner, o encontro entre os 2 candidatos a MVP. Denver jogou contra o Oklahoma, perdeu. O resultado é um bocadinho mentiroso no sentido em que o jogo esteve equilibrado até 4, 5 minutos do fim e depois Oklahoma disparou de uma forma absurda, e é esse disparar que eu queria falar contigo. Do lado de Oklahoma. Do lado de Denver, há aqui um dado interessante, que é o Michael Porter, portanto, o Aaron Gordon lesionou-se, mais uma lesão no gêmeo, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Estas lesões, se não forem bem tratadas, podem ser recorrentes. E com ele é recorrente. É a terceira vez esta época que ele tem. E portanto ele saiu e o Michael Porter acabou por tentar fazer o papel dele. O Michael Porter jogou, Ricardo, 38 minutos e meio. E foi o terceiro mais utilizado apenas. Sim, mas eu queria dizer é que nesses 38 minutos, e num jogo onde ele até faz 15 ressaltos, onde ele tentou ser grande e não sei o quê, ele foi... Quantas assistências fez? A assistência do Michael Porter é para o sexto, meu amigo. A assistência dele é para o amigo. Menos 33. Ele teve 38 minutos em campo, teve menos 33. A importância do Aaron Gordon é gritante, tanto com o Jokic como sem Jokic. Porém, eu acho que não fazia diferença, porque esta equipa do Oklahoma, quando decide colocar as compressas, quando decide fazer clamp, é absurdo. Ontem foi incrível. Foi mais uma exibição dominante dos Oklahoma City Thunder frente a uns Denver Nuggets que têm, enfim, vulnerabilidades que estão à vista de todos. Já falaste que o Aaron Gordon, quando não está disponível, não só aquilo que ele oferece off the ball com o Jokic, mas sobretudo o papel que ele desempenha, sobretudo nos playoffs, como o poste da segunda unidade, que mantém ali um bocadinho, segura um bocadinho as pontas para eles não terem que recorrer ao DeAndre Jordan ou outras figuras do banco. Não houve Aaron Gordon, a equipa ficou ainda mais curta, foi forçada a utilizar Jokic, por exemplo, durante 41 ou 42 minutos, e para além do 5 inicial, que, atenção, Aaron Gordon só jogou 7 minutos, portanto, para além do 4 inicial do banco, Zeke Nagy 23, Russell Westbrook 31 minutos com 1 em 9 de lançamentos de campo, menos 17, Jalen Pickett, quem, dirão a maior parte das pessoas, 16 minutos. Estes foram os jogadores utilizados. O Peyton Watson de repente saiu da rotação, ontem jogou 6 minutos, deixou de aparecer. O Julian Strother não está disponível. Há aqui vários jogadores que, enfim, que não fazem parte, mas sem Peyton Watson, sem Julian Strother, sem Aaron Gordon, a equipa apresentou-se muito longe do seu máximo potencial. Portanto, não sei sequer se podemos avaliar este jogo como um duelo entre duas potenciais equipas candidatas ao título, porque os Nuggets estiveram muito longe daquilo que podem fazer. Sem dúvida. Realmente tu falaste da questão do Peyton Watson e é realmente estranho como é que ele... Porque na primeira lesão do Aaron Gordon foi ele que foi titular e acho que se portou ok. E de repente quase que saiu da rotação. O Zeke Nagy, tu falaste, e em 22 minutos ele conseguiu fazer 3 pontos, todos da linha de lance livre e um ressalto. Não lhe sobrou uma bola para a mão. Como é que é possível? Olha, olhando aqui para o Oklahoma, que realmente
Nós estamos aqui a tentar encontrar candidatos e não sei o quê, mas se calhar o candidato é mesmo Oklahoma, porque estes diferenciais são absurdos. Mas, porém, quem viu o jogo contra Denver, houve ali um momento em que Denver consegue reaproximar-se e o jogo fica ali a 3, 4 pontos. E porquê? Porque Denver fechou o interior e convidou Oklahoma a marcar lançamento exterior. E o que é certo é que Oklahoma acabou por não... acabou por ter uma fase onde o lançamento não entrou e de repente Denver estava prestes a virar a partida. E eu acho que esta é a grande preocupação com Oklahoma, especialmente, por exemplo, se eles jogarem contra os Lakers, vamos imaginar numa série de playoff, os Lakers que estão muito, já vamos falar dos Lakers, os Lakers estão muito confortáveis em deixar os role players lançar e depois vai ser uma questão de saber se o Caruso, saber se o Dort, saber se o Cason Wallace vão marcar. E no ano passado estes jogadores não marcaram. É verdade que não era o Caruso, era o Josh Giddey, portanto a equação muda, mas estes jogadores não vacilaram naquele momento. E eu acho que esta é por isso que se costuma dizer que, apesar do domínio, não há propriamente um medo absurdo de Oklahoma, porque eles ainda não o fizeram e porque eles acham que estes jogadores são falíveis. Ou seja, se eles conseguirem anular o Shai, não é anular, mas conseguirem tornar o jogo difícil para o Shai, a ele ter que passar mais vezes do que lançar, pode haver uma série de playoff onde realmente os cestos não entram. Preocupa-te isso ou achas que a defesa depois garante essa esponja? Assim, tem havido o crescimento, para além de terem trocado o Josh Giddey, terem recebido o Caruso, que pelo menos é um lançador competente, embora não com grande volume, mas é um lançador competente. Obviamente o Caruso não está habituado a lançar 8 ou 9 tentativas de triplo por jogo, e portanto pode vacilar na altura dos playoffs se lhe derem 8 ou 9 ou 10 tentativas de triplo. Mas há Aaron Wiggins, há outros, há Isaiah Joe, eu acho que eles têm tantas opções que podem eventualmente ir à procura de lineups que façam sentido. Mas mais do que esses problemas no ataque, que são de facto ainda alguns pontos de interrogação que têm que ser provados quando chegar esse bicho diferente que são os playoffs, a defesa de Oklahoma dá-me uma segurança e uma garantia de qualidade e de competência que eu não estou extraordinariamente preocupado com os problemas que eles têm do lado ofensivo da bola. Há momentos, e este jogo contra Denver foi um deles, há momentos em que parece que tu não consegues marcar ponta a Oklahoma. Sim, não são pequenos momentos, a coisa de talvez menos de um mês, eles fizeram um parcial de 24-0 contra os Miami Heat. Miami Os Heat, Miami sim. Heat estiveram mais de 6 minutos e meio sem conseguir meter a bola no cesto e a defesa foi impressionante. E eu lembro-me desse jogo, Ricardo. Defesa de perímetro, fecharem o pintado, Exatamente. toda a gente a proteger o cesto. É verdade que eles conseguiam fechar o triplo e fechar o pintado, que é uma coisa que por norma tu não consegues, não é? Isto é como uma manta quando estás na cama com a tua namorada, puxas a manta para ti e ela fica com os pés de fora. Portanto, a defesa do Oklahoma City é uma manta que consegue chegar a todo o lado e por isso é que toda a gente está feliz, toda a gente dorme quentinha à noite. O chat ontem, e houve ali um lance polémico. O Twitter de Denver está quente, porque houve ali um lance polémico em que o chat devia ter visto a sexta falta e essa sexta falta não só não existiu, como depois ainda valeu um ponto de falta técnica ao Michael Malone. E o próprio árbitro veio dizer no final do jogo que devia ter marcado a sexta falta ao chat, mas é o que é. Mas o chat, que esteve o jogo todo com problemas de faltas, Ricardo, jogou 20... Tinha aqui o coisa aberta, isso sem querer. Tá aqui. Jogou 25 minutos, foi um plus-minus de mais 32, ou seja, aquela dupla chat e Isaiah dá também para fazer isto. Podes ter um jogador mais agressivo e se ele entrar em faltas, tu estás tranquilo. Ou seja, esta equipa tem tantas armas defensivas que depois ofensivamente as coisas acabam por cair, porque tens talento, mas porque a tua defesa te garante uma almofada grande. Tu já entras nos jogos a ganhar com uma vantagem até confortável só com base na tua defesa. Sim, e se bem te lembras, o motivo pelo qual foram atrás de Isaiah Hartenstein foi precisamente para jogos frente a equipas com o perfil de Denver, com um poste grande, dominador, que precisava de um corpo maior para esse encaixe. O Isaiah Hartenstein é esse jogador. Lembras-te no ano passado, certamente, como o Karl Anthony Towns andava ali
à porrada com o Jokic e depois o E o Rudy Gobert Gobert. estava um bocadinho como roamer para proteger o cesto, e agora os Oklahoma City Thunder podem fazer isso mesmo, com o Isaiah Hartenstein na defesa individual e o Chet como roamer. Portanto, é uma equipa que tem todas as opções e toda a versatilidade para poder jogar contra basicamente todos os adversários da liga. Eu estava aqui, entretanto, a puxar o Cleaning the Glass e os números dos lineups que tem Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein, já 284 posses de bola que jogaram em conjunto, Chet e Hartenstein, 284 posses de bola, vários lineups diferentes, mas nessas 284 posses de bola, mais 15 de net rating, o que significa percentil 97. Portanto, é uma equipa que o plano que tinha feito no papel está a traduzir-se dentro do campo na perfeição. Sam Presti, mais uma vénia para o cérebro por trás disto tudo. Ganhou um Oscar, sabias? Lembras-te? Ganhou um Oscar. Alguém lhe deu um verdade. Oscar de melhor ator secundário. Olha, verdade. focando agora em Denver, eu falei de 2 jogos. Este jogo foi um deles, o jogo contra Oklahoma. Curiosamente jogam hoje. Eu estou curioso para ver até quantos jogadores é que vão descansar neste Pois, back-to-back. vamos ver se há Jokic na segunda noite de um back-to-back. Ele não se costuma cortar. Não, mas ele sofreu uma queda Mas neste esta jogo. ideia de que estes jogos podem ser os jogos que vão definir a narrativa do MVP pode fazer descansar. Já se percebeu que o Shea levou o primeiro jogo muito a sério, queria claramente passar a barreira dos 40 pontos, queria chegar à barreira dos 40 pontos para marcar uma posição, apesar dele depois dizer que não quer saber da narrativa da MVP. Não há dúvida nenhuma que o Shea quer ganhar o prémio da MVP, claro. há de ganhar em princípio, porque pelos vistos a fadiga dos votantes em relação a Jokic é mais do que muita, porque a época do Jokic provavelmente é a melhor época dele, da sua carreira. Ainda há dias fez um jogo 30-20-20, nunca feito na história da NBA. Eu queria falar sobre esse jogo especificamente. Para já deixa-me só dizer isto, porque eu estava aqui a abrir. O Shea lançou 32 vezes ontem. Ontem. 32? Desculpa, deixa-me dizer. Exatamente, 32. Portanto, se havia dúvidas sobre se ele quer ser MVP ou não, é fácil ver que este foi o segundo jogo onde ele lançou mais. Só aquele jogo dos 54 é que ele lançou mais vezes. Portanto, denota bem a importância que ele destacou nesta partida contra o Jokic. E houve uma altura que ele estava muito mal a nível de percentagens e a nível de 3 pontos, por exemplo, 2 em 11. Eu queria falar desse jogo do 30-20-20. Eu estou... Não sei se ouviste as declarações do Kevin Durant. E eu estou exatamente igual. Ouvi. Quando eu vi que era a primeira vez, eu pensei, ele nunca tinha feito, portanto, nunca tinha acontecido um 30-20-20, e eu podia jurar que já tinha visto o Jokic fazer 30-20-20. É impressionante. Até porque o seu máximo, as 22 assistências foi o máximo de carreira, portanto, não foram muitas vezes que ele passou as 20 assistências, e por isso ser tão difícil fazer um jogo de 30-20-20. Mas é verdade, nunca aconteceu, nem na altura de Will Chamberlain. E atenção que já houve 2 jogadores que fizeram jogos de 20-20-20. Um deles até é colega do Denver, do Nikola Jokic, que é o Russell Westbrook. Claro. E o outro é o Will Chamberlain. Mas 30-20-20 nunca tinha acontecido na história da NBA. E sabes quantos jogos é que já houve na história da NBA? 12. 66.600 jogos. 66.000. Espera aí. 66.600 e quê? 66.600. Portanto, não sei ao certo, mas já passou os 66.600. Tens noção que estamos muito, muito perto de ter 66.666. É verdade, o jogo do diabo, deve ser o jogo do diabo, não é? Exatamente. Não, isso não é o 8. Sim, mas o diabo é o 666. É o 666, é o número da besta. Mas a besta tem sido o Nikola Jokic, sim. 30-20-20, mais uma vez a mostrar todo o seu jogo all-around e aquilo que ele consegue fazer. Em 78 anos de história nunca ninguém fez isto. Eu acho que isso é suficiente para percebermos que ele está num círculo, se falamos de círculos de candidatos ao título, o círculo da MVP, ele está num círculo muito próprio, ninguém cabe no círculo do Nikola Jokic. Enfim, parece que ninguém lhe quer dar, ou há muita gente que não lhe quer dar o 4º MVP em 5 anos, que seria mais do que justo.
mas enfim, já batemos tanto nestas Sim, narrativas sim, e nestas sim, histórias de MVP que não vamos voltar aqui a falar. Porém, Ricardo, eu estive muito atento ao Twitter nestes últimos dias e eu vi. Há duas coisas que são muito interessantes. Primeiro, a quantidade de choro que há pela forma como o Shea vai para a linha. Normal. E a forma como o Jokic faz as assistências também. Exatamente. Há algumas assistências que é aquelas assistências à la John Stockton, que não sei se sabes o mito que o John Stockton uma vez estava no Sim. balneário e o Karl Malone pediu-lhe uma cerveja e o John Stockton deu-lhe uma cerveja e ele entrou no jogo já com Contaram. uma assistência. Já contaram essa Sim, assistência. Sim, ali a malta, os stat keepers ali de Salt Lake City ajudaram Ajudavam muito ao recorde do John Stockton. É verdade que o Jokic tem muitas assistências em que depois os jogadores recebem a bola, os colegas, e dão ali 2, 3 dribles, mas as regras da NBA é que definem isso. Tu Não, podes dar até 3 dribles depois de receberes a bola. Exatamente. 4 dribles já não conta, mas 3 dribles podes dar. Deixa-me. Muitas vezes 3 dribles é o suficiente para não ser um passe decisivo para sexto, não é? Só toma lá a bola e agora faz outra coisa qualquer. É verdade, mas isso todos beneficiam dessa regra, não é? É, Só é o Jokic. verdade, é verdade. Só para contextualizar, porque às vezes as pessoas perguntam-me isto, as estatísticas não são contabilizadas especificamente pela NBA, é pelas equipas. Ou seja, as equipas têm, eu acho que são 3 stat keepers, portanto, um em cada tabela e depois um no centro. Depois tem um revisor e depois, em casos de dúvida, a NBA assume o papel de decisor final. Portanto, no fundo, podem haver 5 pessoas ao mesmo tempo a contabilizar estatísticas da NBA, mas não é a liga, Sim. é tipo, é funcionários das equipas, não é bem funcionários Da das equipa. equipas, Sim, mas sim, é sim. da responsabilidade das equipas. E tem havido. A Liga normalmente intervém ou pede para verificar quando há uma grande diferença entre os jogos caseiros e os jogos Aconteceu forasteiros há dos uns anos jogadores. com o Jaren Jackson, não é? Os blocos Com do o Jaren Jaren Jackson. Jackson nos armos de lançamento, o Tom Haberstroh, que é um jornalista e que tem um Substack muito interessante, que é o The Finder, em que ele procura histórias assim, coisas perdidas na NBA, é tido como um hater do Michael Jordan e quase que há uma teoria no Twitter que ele é pago pelo LeBron, que obviamente é uma parvoíce, ele já se fartou de negar isso, porque ele andou a ver uma época do LeBron, eu acho que ainda é a história que está fixada no perfil dele do X, andou a ver uma época do Michael Jordan em que ele tinha não sei quantos roubos de bola em casa, mas depois ele foi ver os vídeos dos jogos e a maior parte dos roubos de bola não eram roubos de bola, e portanto há muitas histórias destas em que em casa os jogadores são altamente beneficiados. Eu, por exemplo, vejo muitas vezes que quando o Nemias faz abafos, e se for assim a meias com outro jogador, nunca é para o Nemias, mesmo que seja ele o principal ali a fazer a ação que impede o lançamento. Somos prejudicados. Vai sempre para o Jalen Brown, ou para o Derrick White, ou para os outros que andam muito ali à volta. roubados, muito roubados. Olha, já que falaste do LeBron, podemos fazer a ponte para LeBron James. Os Lakers tiveram um jogo, eu diria que foi um dos jogos com mais high profile dos últimos anos na fase regular da NBA. O Chico teve o prazer de estar lá e ele não vai estar na quinta, mas quando ele estiver novamente aqui no Afunda, vai-nos contar aí uma série de histórias que ele tem para contar. Ele escreveu um artigo, portanto tudo está no 00, podem consultar. E o LeBron, atenção, em relação ao jogo, mais uma vez os Celtics com uma vantagem de 20 pontos e mais uma vez os Celtics a deixarem-se apanhar, e quando o jogo estava a 4 pontos, ou 4 ou 3, uma das duas, LeBron James teve um estiramento na virilha e aparentemente não é assim tão grave e ele vai falhar para já 2 semanas. Houve logo à memória quando ele se lesionou no primeiro ano dos Lakers no jogo do dia de Natal contra os Golden State Warriors e falhou 17 jogos e depois voltou e depois a equipa já não tinha grandes hipóteses de ir ao playoff, então ele depois desligou. Ele disse que não se sentiu a mesma gravidade. Porém, Ricardo, os Lakers estão aqui numa fase difícil, porque não só não tem Rui Hachimura, hoje, por exemplo, para o jogo contra os Nets não tem Jackson Hayes, saiu agora a confirmação que ele não joga, não tem Dorian Finney-Smith, o Lucas sofreu uma queda no jogo contra os Knicks e tem andado a contas ali com um problema nas costas, portanto aquela ideia de que os Lakers iam embalar para o segundo lugar da Conferência Oeste
e ser os grandes opositores de Oklahoma, que ainda podem vir a ser, mas a ideia que eles iriam embalar para o segundo lugar do Oeste, se calhar agora vai ficar condicionada, porque para já ninguém sobrevive a tantas lesões, e eu acho que os Lakers vão ter mais do que se preocupar com o segundo lugar. Acho que se devem preocupar em ter vantagem do jogo de casa, mas acho que se devem preocupar em chegar ao dia 15 de Abril e terem LeBron James, Luka Doncic, Austin Reeves, Rui Hachimura, toda a gente disponível, porque a forma como os Lakers estão a defender, Ricardo, constantes traps, constantes double teams, ajuda e volta a correr para trás e entras em rotação, é muito desgastante. É verdade, é verdade. É desgastante, é um esforço coletivo muito grande do ponto de vista da comunicação, mas sobretudo do ponto de vista físico. E eu acho que o LeBron, quando disse, por um lado, que não sentiu o mesmo tipo de sensação que tinha tido em 2018 no tal estiramento na virilha que sofreu e que o obrigou a falhar 17 jogos, a segunda maior ausência da sua carreira de 22 anos, 17 jogos. A verdade é que ele disse também que não estava preocupado, e fez questão de sublinhar que não estava preocupado não só com a sua lesão, mas também com a equipa, porque os últimos dias têm provado que eles conseguem ganhar a toda a gente. E, portanto, parece-me que ele está a preparar-se para descansar o máximo, garantir que está recuperado a 100%, porque mais importante do que se calhar até fechar a fase regular no top 4 que lhes garante fator casa, é ter um LeBron James a 100%, porque parece-me que a equipa está confiante que esta nova iteração dos Lakers é suficiente para ganhar a qualquer equipa em casa ou fora, e portanto não me parece o LeBron, pela experiência que tem, que vá acelerar o seu regresso, antecipar o seu regresso aos campos, e por isso não me admirava que ele ficasse, portanto o Shams falou em 1-2 semanas, portanto eu vou até pegar no prognóstico mais conservador, 2 semanas, mas eu acho que podem vir a ser 3, e que ele se calhar voltará para a última semana da fase regular para ganhar forma antes dos playoffs. Sim, eu acho que os Lakers só não podem cair no play-in. Fora do top 6. Não, fora do top 6 não. E acho que isso já é muito, muito improvável. Portanto, vamos ver. E só para terminarmos, para irmos à tua... Eu sei que tens aí uma surpresa para mim. Concordas com essa ideia de que os Lakers olham para si e dizem, ok, nós acreditamos que conseguimos ganhar a qualquer equipa, mesmo, por exemplo, aos Oklahoma City Thunder, e portanto mais vale gerir, ou achas que o seeding pode ser muito importante para os Lakers? Eu acho que eles devem acreditar que conseguem bater os Oklahoma City Thunder. Primeiro porque têm o jogador da história da NBA com mais jogos de playoffs, com mais experiência em playoffs. E depois porque têm o jogador que bateu os Oklahoma City Thunder no ano passado a caminho das finais, que é o Luka Doncic. Portanto, eles têm dois fatores importantíssimos de confiança num eventual matchup com os Oklahoma City Thunder. Rebobinando um bocadinho a cassete e voltando um bocadinho atrás para essa ideia que tu deixaste, que eu não tinha pensado nisso, da possibilidade deles terem uma fase final de temporada tão má que pudessem cair para fora do top 6. Eu fui ver aqui o Strength of Schedule, é o pior, portanto, a força do sim, calendário, nem vejas. E eles têm o quarto pior calendário da NBA até ao final da temporada. A ESPN no BPI dizem que é o pior. Não é fácil. É o pior. Não, Phoenix, Sacramento, Utah e Lakers aqui para o Tankathon, que é... Pois, mas há uma situação que é, por exemplo, Phoenix tem, se não estou em erro, ainda mais jogos com Dallas, e Dallas, apesar de estar a contar como uma equipa minimamente forte, neste momento Dallas já não é isso, não é? Não está. Portanto, mas sim, independentemente disso, se não é o pior, é o quarto pior calendário, portanto não vai ser fácil para os Lakers. Vamos ver, os Lakers têm uma vantagem. É um dos piores, certamente. E ainda por cima, há 5 jogos de vantagem dos Lakers para o play-in, e tendo em conta que os Golden State Warriors estão numa fase tão brilhante que se calhar merecem a nossa atenção brevemente. É verdade. É verdade. Temos que falar dos nossos Warriors, temos que falar deles. Eu sei que tu estás aí em pulgas para ver eles a perderem 4 jogos com o Lakers. Minnesota também tem estado bem. Olha, muito bem, vamos ver. Ricardo, tu tens aí uma coisa para mim, não é? Tens um link de um vídeo que queres que eu ponha? Vou-te mandar porque não é uma história da NBA, aquela rubrica que normalmente temos aqui no final, mas é uma história da NCAA. Estou a enviar-te agora.
Peraí que para isto- tu abrires. E vou, Peraí, e vou peraí. antes de meteres a tocar, eu vou-te explicar o que é. Nós falámos aqui na semana passada sobre late night shows dos Estados Unidos, o Uhum. quão fãs éramos. Aliás, gostaste de Conan O'Brien nos Oscars? Adorei, meu amigo. Eu adorei. Incrível, incrível, não foi? Adorei. Não foi extraordinariamente político, mas Não, não, não. brilhou a mais alto nível. não é? Ele nunca é político, não é como o Jimmy Pois é, Kimmel, por pois é, exemplo, pois mas até o produtor dos Oscars já veio dizer que adorava que ele voltasse para o ano, portanto vamos ver. Rivalizou com Ricky Gervais para uma das melhores exibições de. Não, eu acho que nesse aspecto Ricky Gervais ganha. Eu tive o prazer de ver o Ricky Gervais ao vivo uma vez aí em Lisboa, quando ele... Ele esteve cá agora há poucos dias. Sim, mas eu estive, na primeira vez que ele veio, eu fui. Ok. E digo-te que ele é genial. Portanto, o Ricky Gervais brilhava nos Globos de Ouro, mas ele era muito incisivo. Viste a série Afterlife? Claro. Uma série diferente do que estás à espera, se calhar, de Ricky Gervais. Incrível como a mesma série te pode fazer rir tanto e chorar ao mesmo tempo. Eu, Também, não é? sem querer revelar, há uma situação no portanto, o Afterlife está 2 temporadas, não é? Sim. O final da segunda temporada, o último episódio onde ele está, eu quero-te fazer levar para lá, mas não quero dizer às pessoas, quando ele está sozinho em casa Sim. e parece que vai fazer algo, Sim. eu acho que foi a única vez que eu reagi para a televisão do género, ou seja, tive uma reação de falar tentar chegar à razão com a personagem. Portanto, para vocês perceberem que Afterlife é mesmo muito bom. E o Ricky Gervais, que fez o The Office britânico, que talvez ainda seja a minha série de comédia favorita, ao mesmo tempo consegue fazer esta Afterlife que é brutal. Ricardo, vamos lá. É verdade. Muito bem. Falámos de late night shows. Há dias, no Jimmy Fallon, um dos convidados foi Rick Pitino, o treinador da Universidade de St. John's, De Ruben que Prey. é onde joga o nosso Ruben Prey. Ora, o Jimmy Fallon nasceu e cresceu em Nova York, não andou em St. John's, mas andou numa universidade de Nova York, e tem uma ligação próxima, muito forte, visceral com a cidade de Nova York. E, portanto, é fã da Universidade de St. John's, está a torcer pela Universidade de St. John's, recebeu o Rick Pitino, mas para além de receber o Rick Pitino, decidiu fazer uma espécie de hino para ajudar St. John's a ir longe no torneio da March Madness que vai começar daqui a poucos dias. Ora, ele criou uma coisa que se chama Sea Shanty, que é uma canção marítima, é um tipo de música folclórica tradicional que é cantada por marinheiros, especialmente ali entre os séculos XVII e os séculos XIX. São canções que têm um ritmo muito cadenciado e que eram canções usadas para coordenar o trabalho a bordo dos navios, como içar as velas, puxar as cordas, remar. Portanto, tem um ritmo repetitivo e muito marcado. Ele decidiu criar uma sea shanty para os Red Storm, que é a alcunha da Universidade de St. John's. Ele é acompanhado pelos jogadores da universidade. Portanto, É lá. Ruben esteve a cantar no programa Jimmy Fallon. Vamos lá então ouvir. Que tal? Genial, pá. Genial. Estava ali o nosso Ruben Prey. Ruben Prey a mostrar os seus dotes vocais em Jimmy Fallon. Entretanto, apanhei, não sei, eu espero que seja um troll na internet. Tu mandaste, mas eu não consigo abrir o link, pá. Um link de um tweet de alguém que diz que Ruben Prey esteve, como direi? Eu não consigo abrir. Não consegues abrir? Não consigo. Ruben Prey, que houve um clima entre Ruben Prey e Emma Stone durante a visita ao Jimmy Fallon. Um clima. Depois lês o tweet. Quem quiser pesquisar no X, basta pesquisar Ruben Prey, ir às mais recentes e de certeza que vai apanhar esse tweet sem grandes dificuldades. Isso Mas gostas da Emma Stone? Claro que sim. A Emma Stone Grande atriz, ganhou o Oscar no ano passado. Emma Stone, estou-me a tentar lembrar do nome do filme pelo qual ela ganhou o Oscar.
que eu particularmente não gostei, mas a coragem que ela teve em fazer aquela performance, para quem não viu o filme, para quem viu percebe o que eu estou a dizer, a coragem que ela esteve para se expor Não daquela foi forma. o Poor Things, não foi o Poor Things do ano passado, aquele filme muito negro com o Willem Dafoe. Não Sim, exatamente, esse filme. foi? Poor Things, que ela faz depois de prostituta também. Faz de... Sim, ela tem... Uma miúda criada era uma miúda criada em laboratório por um Exatamente. gênio louco, era o Willem Dafoe. Eu vi esse filme para aí há 2 meses. e ela achei, depois... achei é duro ver esse filme. É um é. filme muito duro, mas são prestações, sobretudo do Willem Dafoe e da Emma Stone, Sim. absolutamente incríveis. O... Achas que o Ruben Pereira estava a dizer à Emma Stone que gostou muito da exibição dela em Poor Things? acho que pode ter sido uma boa conversa. Acho que o Ruben Pereira estava a dizer à Emma Stone o quão chateado estava porque não vai poder jogar no Eurobasket. Acho que ele estava-lhe a dizer isso e estava até a pedir à Emma Stone a ver se ela conseguia falar com o Rick Pitino, a ver se facilitava a situação. Vamos ver se a Emma Stone tem o poder de dar a Ruben Pereira a participação no Eurobasket. Olha, vamos embora. Pá, acho que não podíamos ter fechado de melhor forma. Um grande abraço ao Ruben Pereira e à Emma Stone. Sejam muito felizes, que sejam muito felizes. Muito Na minha felizes. cabeça é verdade. Na minha cabeça é verdade, como diz um amigo meu. Na minha cabeça é verdade. Na minha cabeça eles estão quase a assumir o namoro. Vamos embora, malta. Se conseguirem fundar 3 manos no vídeo, nós vamos estar na quinta-feira. Ainda não sei muito bem em que modelo, mas certamente estaremos. E mandamos um grande abraço ao Chico, que está a curtir a sua lua de mel. Eu acho que ele, Grande abraço, Chico. eu acho que ele já está em Nova Iorque, mas não tenho a certeza. Sim, já foi para Nova não já? Iorque, já. Eles... Sabes que eu não só acompanho o Chico, como acompanho a mulher do Chico, foi minha atleta no Sim, Queluz, sim. portanto. E elogiaram já hoje o trabalho que ela fez para a Tribuna Expresso do jogo. Ela não segue basquete particularmente. Ainda não apanhei. Sim, mas ela jogou muitos anos. Sim, mas não segue. Quando eu a deixava jogar. Era também aos 35 minutos, aos 38, ouvi dizer que tu eras Tom Thibodeau. O jogo só tinha 40 e eles jogavam 39. Rodava. Por acaso rodava um bocadinho a equipa, assim. Hoje arrependes, não é? Hoje o modelo Tom Thibodeau é que estava correto. Não, mas eu estava a dizer que Fomos felizes. ela não se focou tanto no jogo em si, focou-se mais no aspecto cultural de um jogo entre Boston e Los Angeles, e a peça dela, eu ainda não li também, mas estavam a elogiar o trabalho que ela tinha feito. Eu ainda não apanhei, mas certamente irei apanhar. Ricardão, vamos embora. Se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo.